Estamos aqui na minha oficina, a pedido do Christian da Fulltech. Vamos fazer um videozinho aí. Nós estamos dando manutenção no câmbio do Cobalt. Esse câmbio aqui, para quem não sabe, é um Liberty. Esse câmbio foi desenvolvido pela Liberty nos Estados Unidos para os Pro Stock. E ele é um câmbio que eles chamam lá nos Estados Unidos de clutchless. Clutchless por quê? Porque você pode trocar de marcha sem apertar a embreagem. Mas não é porque você precisa... Tem vários câmbios aí que a gente troca de marcha sem apertar a embreagem, porque tem o gear que aplica um corte de ignição no motor e você consegue trocar de marcha. Esse câmbio não tem o gear. Ele troca de marcha porque ele tem um sistema dentro dele de luvas separadas e que enquanto engata uma marcha, ele desengata a outra automaticamente. Antes de mais nada, nós temos que tirar o câmbio do carro. Uma coisa interessante, uma curiosidade é o seguinte: nesses carros americanos, todos os câmbios são montados em cima dessa peça aqui assim, o câmbio fica preso aqui. Isso aqui eles chamam de slider. Por que slider? Porque ele escorrega dentro do chassi do carro. Então aqui, no chassi do carro, o câmbio fica preso assim, ó, desse jeito aqui. Então quando você desmonta, você tira os 4 parafusos do câmbio, e aí 2 aqui, você só empurra o câmbio para trás, ele escorrega aqui dentro. O eixo piloto entra dentro da embreagem e fica fácil. Então você solta, empurra ele para trás e remove o câmbio inteiro por aqui. O câmbio está preso nessa peça. Então essa peça aqui serve de apoio para o câmbio, para montagem e desmontagem. O câmbio, ele tem infinitas relações de marcha. Então o câmbio em si, a construção do câmbio é feita de um jeito que é super fácil de você abrir ele, substituir as relações e montar ele de volta. Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos um câmbio separado aqui. Esse é um câmbio de 3 eixos, entendeu? Então esse é o eixo principal e as marchas, as relações passam. Eixo piloto, vem para a embreagem, volta e sai pela bunda do câmbio aqui, por onde vai o cardan. Nesse caso aqui nós abrimos porque eu dei uma barbeiragem, eu fui fazer um burnout. E como a gente começa o burnout? Eu começo o burnout de terceira, põe quarta e quinta. Na hora que eu fui engatar a quinta, essa alavanca de câmbio é uma alavanca que vem até descrita no manual, que você supostamente tem que fazer mudança firme e precisa, forte. E eu lá com a mão meio mole fui botar uma quinta, a quinta não entrou direito e eu estraguei a luva de quinta. Como vocês podem ver aqui, ela deu uma amassada. Entendeu? Isso aqui custa $60 e mais $75 por isso aí, pela luva e pelo engate. Uma curiosidade desse câmbio é o seguinte: o engate, na maioria das marchas aqui, o engate ele não fica preso na engrenagem. Então se você machucou o engate, você troca só o engate, a engrenagem está separada. Então, por exemplo, você troca a engrenagem, ou você troca o engate, ou você troca a luva. A carcaça do câmbio aqui, como vocês podem ver, tem as luvas. Como é que funciona aqui? Tudo no câmbio é substituído. Então, por exemplo, tem uma luva aqui, essa aqui é a luva da ré. Você pega e tira a luva da ré, você tira a luva da primeira e assim por diante, entendeu? Cada marcha aqui tem a sua luva, o seu garfo e a sua luva. Por quê? Nós vamos ver mais à frente. Quando você engata a primeira, larga com o carro, na hora que você vai colocar a segunda marcha, a primeira continua engatada. Quando você coloca a segunda, o câmbio muda a rotação e a própria luva expulsa a engrenagem de volta, pelo formato que tem o dente no engate, que ele é faqueado. Bom, aqui ó, nós colocamos os eixos dentro do câmbio e fechamos a carcaça provisoriamente sem a tampa para mostrar o funcionamento da alavanca com o câmbio. Um fato curioso, interessante é o seguinte: esse câmbio aqui, apesar de parecer super bruto assim, ele é relativamente leve. As carcaças são tudo de magnésio. E esse câmbio aqui, ele é o que eles chamam de Pro Import. Ele é até 1.800 cavalos num carro de 3.500 libras, que vai dar aí aproximadamente 1.250 quilos. Como o carro pesa 850 e não tem 1.800 cavalos, ele fica inquebrável nesse carro. Mas esse mesmo câmbio, do mesmo jeito, tem maiores, até o Extreme Pro Z, que é para 3.500 cavalos em 3.500 libras, ou seja,
as engrenagens são maiores e mais brutas. Então, olhando aqui dentro do câmbio, vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Eu vou engatar a primeira aqui, ó. Eu coloquei a primeira. Então, o desenho, vocês podem olhar aqui, ó. A primeira, quando está engatada, o motor está girando para cá, vocês olham que o engate, ele tem um ângulo aqui de 8 graus, para quando tem carga, ele empurra a luva para ficar pressionado com a engrenagem. Quando eu ponho segunda na alavanca, eu só puxo a segunda, eu estou segurando aqui para ela não voltar, por quê? Ela tem uma mola para expulsar a luva de volta aqui. Então eu venho aqui, coloco a segunda, ela também está engatada, só que conforme faz carga lá, ela automaticamente empurra de volta. Por quê? Porque se vocês repararem, os engates eles são faqueados. Então, isso aqui está engatado assim, certo? Na hora que o motor, a outra engrenagem começa a girar, ela automaticamente, pelo faqueado aqui, ó, ela vai expulsar a luva para trás. Ou seja, ele engata a próxima marcha. Por exemplo, estou de segunda, eu empurro a terceira aqui, a segunda está engatada ainda. Ela só vai desengatar porque a velocidade do câmbio gira e expulsa a luva para fora. Então nunca, você fala assim, nossa, mas engata duas marchas ao mesmo tempo? Sim, engata, só que não vai encavalar. Porque esse câmbio aqui, ele é um câmbio que é feito só para empurrar o carro. Tanto que se eu tirar o pé do carro, todas as luvas, porque são faqueadas, elas retornam e o carro automaticamente cai em ponto morto. Então esse carro aqui é um carro que não dá para você reduzir. Você nunca reduz. É primeira para segunda, segunda para terceira, terceira para quarta, quarta para quinta. Qualquer marcha que eu tiro o pé, ele desengata sozinho. Até a alavanca, a posição de repouso dela é em ponto morto. Então mesmo, por exemplo, eu estou aqui de terceira. Se eu por um acaso tirar o pé, ela volta para ponto morto automaticamente. A única marcha que não volta para ponto morto imediatamente é a quinta. Por quê? Se vocês repararem aqui, a luva da quinta, ela não é totalmente faqueada. Ela tem um pouquinho de engate para o retorno. Por que isso aqui? Isso aqui é para ajudar a frear o carro. Quando você tira o pé de quinta, ele mantém o carro engatado até um certo RPM. Daquele RPM para baixo não tem mais inércia no câmbio. Aí a própria mola que está aqui no engate traz a alavanca de volta e ela engata. No meu caso aqui, por volta de 5.000 RPMs, ele engata. Como eu passo lá em cima de 9.500, ele vem engatado até 5.000, reduzindo e cai no ponto morto sozinho. Isso ajuda a dar uma freada no carro. Um outro negócio interessante é o seguinte, esse câmbio aqui, ele não vai cola, não vai junta, não vai nada. Ele é montado todo com O-ring. Então tem O-ring aqui, tem O-ring aqui na tampa do câmbio aqui na frente, tem O-ring nos selos que seguram os dois eixos lateral aqui. Por que isso aqui? E como eu disse antes, é o seguinte, esse câmbio aqui é um câmbio feito para você montar e desmontar eles várias vezes. Então por isso que não tem cola. E outra coisa, você monta e desmonta esse câmbio aqui em 10 minutos. É ridículo tirar o eixo daqui para você abrir as engrenagens. Não precisa de prensa, não precisa de nada. Ele é tudo com anel de pressão e com estriado interno para segurar as engrenagens. Não tem nenhuma engrenagem aqui que é prensada. Uma outra curiosidade do câmbio aqui, como vocês podem ver, é o seguinte. Esse câmbio, as engrenagens são de dente reto. Todos os câmbios de corrida que eu conheço, que eu já vi, as engrenagens são com dente reto. Tem algumas exceções aí. Mas é o seguinte, por que o câmbio é dente reto? Porque quando ele é dente helicoidal, o eixo, a força das engrenagens, uma entre a outra, empurra os eixos para um sentido diferente. Então a carcaça, além de suportar a pressão assim, ela tem que suportar a pressão de torção, ou seja, a pressão de expulsão. Vamos supor que isso aqui fosse dente helicoidal. Esse eixo ia vir para cá e esse eixo ia vir para cá. Esses câmbios, eles são retos, por quê? Porque a pressão só está entre os dentes da engrenagem. Ou seja, só tentando separar assim. Por isso que ele primeiro, por isso que o câmbio Liberty tem 3 eixos. Porque na hora que esses aqui expulsa para cá, essa engrenagem segura do lado de cá. E vice-versa um com o outro. Não são todos os câmbios assim. Quando não é o Liberty assim, o que eles fazem? Existem várias
vários mancais entre as engrenagens do tipo do GeForce, do X-Track, é assim. Por quê? Para sempre que tentar expulsar a engrenagem, a carcaça do câmbio está segurando entre si. Esse aqui, como vocês podem ver, não tem os mancais, porque ele tem 3 eixos. Isso aqui é simples, que vem aqui assim, ó, com as tampas aqui, parafusa, o câmbio está pronto, entendeu?